Sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Sports. Vamos falar hoje de futebol, falar um pouquinho de seleção brasileira. Essa convocação que aconteceu essa semana, no dia 24 de setembro de 2021, o técnico Tite convocou 26 jogadores para que então a seleção brasileira pudesse então se preparar para os próximos jogos da eliminatória. Então vamos analisar um pouquinho desses jogadores, falar um pouquinho de Copa do Mundo, perspectiva. Então vamos aqui então trazer para vocês cada um dos jogadores convocados. Entre os goleiros, não tem surpresa, o Alisson Becker foi convocado, o goleiro que iniciou sua carreira aqui no Brasil jogando no Internacional de Porto Alegre, teve passagem pelo Roma, estava já há alguns anos no Liverpool como um dos maiores goleiros do futebol mundial, ganhou inclusive prêmio de maior goleiro do mundo, está ali entre os clean sheets da Premier League, e então nós hoje podemos dizer que em relação a goleiro nós temos os melhores goleiros do futebol mundial, o Alisson Becker, uma convocação que não cabe discussão. Alisson Becker já tem experiência de uma Copa do Mundo de 2018, como titular goleiro de 28 anos. E foi interessante porque no passado ele ficou marcado por nós por ter feito um gol importante do Liverpool na temporada passada, mesmo sendo goleiro. Virando aqui agora, vamos falar do outro goleiro sensacional que o futebol brasileiro também tem na Premier League, que joga no City, que é o Ederson Moraes, que foi revelado aqui no futebol brasileiro jogando pelo São Paulo, ainda nas categorias de base, foi para a Europa muito cedo, e na Europa ele se deu muito bem nas equipes que passou, tem uma habilidade de jogar com os pés, hoje no esquema do Pep Guardiola, inclusive ele é um goleiro líbero, ele sai um pouquinho mais ali, faz a equipe, sai jogando, faz lançamentos, e na seleção brasileira, sempre que teve oportunidade, mostrou muita segurança também, então acredito que hoje estamos muito bem servidos de goleiro, ele também esteve na última Copa do Mundo, como goleiro reserva imediato do Alisson, então é um goleiro que já tem uma rodagem, uma experiência também dentro da seleção brasileira. O terceiro goleiro que nós vamos falar aqui é o Everton, goleiro do Palmeiras, que iniciou sua carreira como goleiro nas bases do Corinthians, mas que teve um grande destaque jogando pelo Atlético Paranaense e depois ali foi jogar as Olimpíadas do Brasil, foi campeão olímpico como goleiro da seleção brasileira e agora recentemente, desde que Tafarel Tite começou a trabalhar, foi dando muita oportunidade para o Everton, que ele vem conseguindo corresponder à seleção brasileira, embora nós temos hoje Alisson e Ederson indiscutível como goleiro da seleção. O Everton também que foi acionado teve oportunidade, também conseguiu corresponder bem. E o futebol brasileiro, sem dúvida, é o nosso grande goleiro em ação. Então, na posição de goleiros, Alisson, o Everton e Ederson, o Brasil está muito bem servido de goleiros. Ele que tem 33 anos. Não esteve ainda em Copa do Mundo, mas tem na sua bagagem a medalha olímpica de 2018 aqui no Brasil. Falar agora então sobre o lateral Danilo, um jogador que iniciou sua carreira aqui pelo Santos Futebol Clube e já jogou em grandes clubes de futebol europeu, entre eles o City. Hoje está na Juventus, é titular absoluto da equipe, esteve na Copa de 2018, juntamente com a seleção brasileira, por causa de uma lesão ele ficou de fora da Copa, não pôde participar com uma certa sequência de jogos da seleção, que jogou foi o Fagner, como nós lembramos. Mas depois do pós-Copa para cá, toda vez que ele foi convocado e que teve que jogar, correspondeu bem. É um jogador de boa estatura, é alto, é um jogador que comunica bastante dentro de campo, 30 anos de idade e com uma experiência de Copa do Mundo, cada vez mais então se firmando como lateral direito da seleção brasileira. Falar também agora de um jogador jovem, o Emerson Royal, que são muito jovem no Brasil também, já jogou em algumas equipes do futebol europeu e hoje já é, com apenas 22 anos, lateral do Tottenham. Não é o titular direito. Não é o lateral direito titular do Tottenham, mas joga por lá, na seleção brasileira, desde a base até a principal. Sempre que ele tem oportunidade, ele conseguiu um destaque, porque é um lateral que vai muito à frente, sabe jogar pelas pontas, cria alternativa, marca muito bem. Então, é um jogador que, se bem lapidado, bem trabalhado, o Brasil pode ter aí no futuro um grande lateral direito aí, com esse nome, Emerson Royal. Falar agora do lado esquerdo com o Alexandre também, que iniciou a carreira aqui no Santos Futebol Clube e também já esteve na Europa em algumas equipes e hoje na Juventus ele é titular absoluto, inclusive fazendo gols, jogando pela Champions, pela equipe da Juventus. É um lateral esquerdo de 30 anos de idade, um dos mais experientes da seleção brasileira, e não esteve na última Copa, mas é um jogador que está aí brigando e se for a Copa do Mundo, é um jogador que pode render bastante para a seleção brasileira, já que ele já tem uma rodagem bem interessante. Falar agora também de outro jogador, o Guilherme Arana, também revelado na base do Corinthians, que já esteve muito bem no futebol europeu, inclusive no Atlético de Madrid.
voltou ao Brasil e atualmente jogando pelo Atlético Mineiro. Está fazendo um campeonato brasileiro impecável, bem jogando as competições pelo Galo. E na nossa última Olimpíada ele ganhou medalha de ouro jogando como titular da seleção no lado esquerdo absoluto, jogando bem todas as partidas. E essa convocação para a seleção principal é muito merecida por Guilherme Arana, que tem hoje 25 anos, lateral esquerdo, que para mim hoje briga muito forte com a possibilidade de jogar a próxima Copa do Mundo. Então é um jogador bem interessante, olho nele. Falar agora da defesa, tem ainda um jogador versátil, que é o Éder Militão, que iniciou sua carreira aqui no São Paulo e tem uma passagem bem interessante no futebol europeu, pelo futebol espanhol, mas hoje está no Real Madrid, jogando como titular da equipe. Ele foi reserva do Sérgio Ramos, ele também joga como lateral direito, é um jogador que na seleção brasileira as oportunidades que teve agradou bastante. Para mim, então, é um jogador hoje que tem tudo para ir à próxima Copa do Mundo, se não como titular, mas como uma excelente opção na seleção brasileira. Mas tem futuro na seleção, ele tem apenas 23 anos de idade, com essa rodagem toda, então tem tudo para que naturalmente se torne o zagueiro titular da seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. Falando aqui também de um outro jogador também, Lucas Veríssimo, que desde a sua época de Santos Futebol Clube, que estava no futebol brasileiro, era muito pedido que ele fosse convocado para a seleção brasileira, mas agora jogando pelo Benfica e arrebentando lá fora, não teve como, o Tite convocou, e ele vem chegando na seleção brasileira, acredito que chega até com possibilidade de vir para ficar. É um zagueiro com boa estatura, tem uma boa liderança, boa comunicação, está jogando muito bem adaptado ao futebol europeu, então eu torço muito para que o Lucas Veríssimo consiga, então, na seleção brasileira, crescer e ser uma das nossas opções como zagueiro do Brasil. Ele tem 26 anos, uma idade boa, e de repente tem tudo para estar na próxima Copa do Mundo e no futuro da seleção brasileira, então, assim, um dos nomes do sistema defensivo do Brasil. Para o jogador Marquinhos, que desde muito jovem tem uma estrutura na seleção brasileira, ele que é hoje jogador do Paris Saint-Germain e capitão do Paris Saint-Germain, é um jogador que joga muito bem, não só como zagueiro, mas também como volante, tem uma boa comunicação em campo, é um jogador muito respeitado no mundo dos jogadores de futebol, é um jogador também que é uma alternativa muito boa na jogada aérea. Então, tanto a seleção brasileira como o Paris Saint-Germain, as bolas cruzadas na área, ele costuma subir, cabecear lá na frente, fazer gols, e lá atrás não se discute. É um dos zagueiros que faz poucas faltas, tem muito bom posicionamento, orienta bem a equipe. Então hoje o Marquinhos, para mim, um jogador que eu tenho frente de uma Copa do Mundo 2018, 27 anos, então tem tudo para ser titular na próxima Copa do Mundo e tá, quem sabe, os passos do Thiago Silva, jogar muito mais Copas do Mundo à frente aí, com uma boa rodagem. Esse que é um jogador dos melhores do futebol brasileiro no momento no futebol do mundo. E falar do Thiago Silva, que foi convocado, ele que é hoje um dos jogadores mais importantes do futebol europeu também, lá pelo Chelsea. O Paris Saint-Germain jogou muito tempo, foi capitão do Paris Saint-Germain, acabou sendo convidado pelo Tuchel para jogar no Chelsea e hoje ele está jogando muito bem, inclusive na última rodada aí, até gol ele fez, acabou conquistando uma Champions League e na seleção brasileira é um dos jogadores hoje que tem tudo para estar indo para a sua quarta próxima Copa do Mundo e quem sabe até na próxima Copa ele seja o jogador de maior rodagem em Copa do Mundo, porque o Thiago Silva hoje com 37 anos, ele esteve na Copa de 2010, esteve na de 14, esteve na de 18 e tem tudo para estar na de 2022. Vamos torcer para que o Thiago consiga então manter essa alta performance e possa estar na Copa do Mundo 2022, trazendo experiência ao grupo. Vamos falar do Casemiro. Casemiro está aí, o famoso casão entre os jogadores. Casemiro que joga no Real Madrid, ele que foi formado aqui no São Paulo Futebol Clube, teve uma passagem muito boa no futebol português pelo Porto e já está há muitos anos no Real Madrid ali, sendo o principal jogador da equipe, articulador de meio, marca muito bem, é sem dúvida um dos melhores volantes do mundo, acho que ao lado do N'Golo Kanté. A seleção brasileira é um dos líderes, muitos jogos como capitão da equipe, bom de entrevista. Casemiro hoje, para mim, é um dos jogadores de destaque da seleção brasileira. Ele tem 29 anos, é um volante, esteve na Copa de 2018 e certamente para essa Copa de 2022 tem tudo para chegar muito mais experiente e tem tudo para ser um dos nossos grandes jogadores de destaque em Copa do Mundo. Falar agora de um jogador que está jogando no Brasil, o Edenilson, jogador do Internacional de Porto Alegre, ele teve passagem na sua carreira pelo Corinthians, já está há muitos anos no Internacional de Porto Alegre. Ele como volante não é um jogador tão jovem, tem 31 anos, mas está tendo oportunidade na seleção brasileira
E aqui no futebol brasileiro, pelo menos, ele é um jogador de grande destaque. Bom na marcação, bom na bola parada, homem que bate pênalti, jogador que conversa muito de campo, um jogador diferente, e essa oportunidade na seleção brasileira para ele é bastante justa, porque o nosso futebol brasileiro já está aí há boas temporadas aí jogando muito bem e merecia a seleção brasileira, e se tiver espaço para jogar, tem tudo para ganhar a posição aí. Um jogador que marca bem, sabe jogar bem no meio campo também. Então, olho no Edenilson, que para mim também está na briga por uma vaga na Copa do Mundo. Fala de outro volante de 27 anos, que é o Fabinho, jogador que está já há um bom tempo no futebol europeu, também jogando pelo Liverpool. Ele que é versátil também, pode jogar como lateral direito, pode jogar como zagueiro, pode jogar como volante, está um pouquinho mais na frente como meia, acostumado a jogar grandes competições como Champions League, Premier League. Então, um jogador que se tiver a oportunidade de ganhar a posição titular da seleção brasileira, talvez possa ser titular e não sair mais, porque ele é um jogador que está muito bem adaptado, gosto do estilo de jogo dele, mas espero que ele tenha muito mais oportunidade de poder jogar mais, mas é um jogador que, para mim, praticamente está dentro daqueles que vão estar à Copa do Mundo. Ele tem 27 anos. Analisar agora o Fred, jogador que joga no Manchester United, equipe que ele tem hoje o CR7, Cavani e outros jogadores, e podemos ver que hoje, inclusive mesmo o Manchester tendo grandes jogadores na equipe, o Fred é titular, jogador de meio campo, se comunica muito bem, e é hoje um volante que joga muito bem próximos aos meias ali, consegue criar jogadas, então é um jogador que a seleção brasileira pode ser muito útil, já que o Fred é um volante que joga saindo um pouco no jogo, faz boas tabelas, tem um bom passe, teve na última Copa do Mundo também, aos 28 anos. Hoje ele tem 28 anos, teve na última Copa do Mundo e pode ser um jogador que pode ainda brigar por ser titular da seleção brasileira, pelo menos no Manchester United. Ele tem uma rodagem de jogos bem interessante, tem jogado muito bem lá, então a expectativa nossa é para que ele consiga também na seleção brasileira se encontrar também e ser uma titular importante dentro da equipe. Falar do Gerson, que foi outra convocação muito pedida por nós aqui, depois ele estava no Flamengo, jogador volante de boa marcação, boa saída de jogo, projeta à frente, faz gol. Ele é um jogador de muita boa habilidade, jogador jovem que pode estar muito tempo jogando no meio do futebol brasileiro. Então o Gerson atualmente hoje está no Olympique de Marseille, equipe treinada pelo nosso famoso Sampaoli. E o Gerson esteve na seleção brasileira, tendo oportunidades recentes e aproveitou bem. Então esperamos que o Gerson possa ter muito mais chance e possa, quem sabe aí, ser um jogador diferenciado no nosso meio de campo. Começando bem na seleção brasileira, jogadores que possam então crescer e dar opções para o Tite. Um dos jogadores mais experientes da equipe, Everton Ribeiro, do Flamengo, 32 anos, vem jogado muito bem na seleção, no Flamengo também vem jogando muito bem, acostumado a conquistar títulos, é um jogador que no início era dito como reserva, mas hoje praticamente é um jogador que sempre que tem oportunidade, o Tite vem dando chance dele entrar na equipe ou sair jogando, vem correspondendo. Ele joga com boa experiência, sabe os atalhos do campo, é um jogador que sem dúvida alguma tem tudo para ir para a Copa do Mundo e fazer um bom papel jogando pela seleção brasileira também, Everton Ribeiro. Fala do Lucas Paquetá, que está muito bem no futebol francês. De repente lá no Milan ele não foi tão bem assim, no Flamengo ele foi um grande destaque aqui. É um jogador jovem, hoje com a ausência do Coutinho, o Paquetá vem conseguindo ter um espaço na seleção brasileira. Então, ele que joga no Olympique de Lyon, é um jogador jovem, 24 anos. Vamos torcer para que o Lucas Paquetá então possa continuar mantendo esse bom nível, já que ele é um meia que joga como atacante, sabe armar a jogada, bate pro gol, tem boa habilidade no drible, um jogador que pode dar alternativa de jogo. Pelo menos na seleção brasileira, dos jogos mais recentes que ele teve oportunidade, ele conseguiu mostrar que tem bons recursos e pode ser bem usado pela seleção brasileira. Então, fica aí Lucas Paquetá, uma opção interessante também para o técnico Tite. O Rafinha está aí, jogador do Leeds United, da futebol da Premier League, do futebol inglês. O Rafinha é um meio atacante, ou um atacante, por assim dizer, que joga em velocidade. De repente você precisa de um jogador que gosta de cadenciar aquele jogo mais rápido. O Rafinha tem essa condição de jogar. Eu estou na expectativa de ver ele entrando em ação na seleção brasileira. Ele tem 24 anos e é um jogador que, pelo menos lá no futebol inglês, no Leeds, ele é jogador que dá esse recurso ao Biel, ou seja, de poder acelerar um jogo, de fazer uma jogada um pouco mais diferente, fazer alguns gols. Então, o Rafinha ainda
um jogador que nós vamos ficar na expectativa de poder vê-lo em ação na seleção brasileira numa sequência de jogos. Falar do Vinícius Júnior, que é um jogador jovem, de apenas 21 anos, mas que está no Real Madrid hoje praticamente como titular da equipe, fazendo gols, jogando, articulando. A seleção brasileira está tendo chance agora também. Eu tenho expectativa que o Vinícius, que foi revelado aqui pelo Flamengo, hoje muito mais adaptado ao futebol europeu, possa ser um jogador que possa crescer muito na seleção brasileira. Hoje ele é a opção, tem tudo para ir à Copa do Mundo e acredito que seria importante dar essa rodagem, essa oportunidade ao Vinícius Júnior ir à Copa do Mundo para que no futuro ele possa então ser um dos titulares da seleção brasileira com uma experiência já de Copa desde jovem. Falar do Antony também, que é um outro jogador jovem também do futebol brasileiro que estava jogando muito bem lá fora, revelado pelo São Paulo aqui. Estava jogando no Ajax, colocou o David Nery no banco lá. O David Nery que era jogador da seleção brasileira e o Antony acabou subindo também uma vaguinha que era o David Nery na seleção brasileira. Nosso Olimpíada foi um jogador diferenciado, desequilibrou os jogos. Então tá aí o Antony, jogador bastante jovem também, 21 anos, medalhista olímpico de ouro pela seleção brasileira. E é um jogador que gosta muito do drible, que chega à frente, consegue jogar, achar jogadas ali. Torço muito para que ele possa, então, ter um futuro bastante interessante na seleção brasileira, o Antony. Nosso Gabigol também está aí, dispensa comentários, dispensa apresentação, jogador do Flamengo, acho que é o futebol brasileiro aqui. Ele que é revelado no Santos, já teve passagem por algumas equipes de futebol europeu, e aqui no futebol brasileiro é um grande sucesso, um grande atacante, e todos nós que estamos torcendo bastante que ele possa então se tornar esse grande atacante dentro da seleção brasileira também. Então tá aí, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Falar do Gabriel Jesus, que já, apesar de ser muito jovem, já tem uma experiência de Copa do Mundo, jogou a última Copa, com 24 anos hoje, joga no City, vem fazendo grandes partidas, essa temporada dele foi sendo impecável, essa temporada que ele tem fazendo na Premier League até aqui, e é um jogador que hoje tem a sua convocação bastante merecida e justificada, e é um jogador que a seleção brasileira torcemos muito para que ele possa crescer e desequilibrar jogos, já que ele hoje, apesar de muito novo, é um dos jogadores com maior experiência já com passagem de Copa do Mundo na seleção brasileira. Matheus Cunha está aí, jogador que também está muito jovem do futebol brasileiro, tá revelado pelo pessoal do Curitiba. Hoje, atualmente, joga no time do Atlético de Madrid, treinado pelo Simeone. Esteve nas Olimpíadas também como centroavante, atacante, e depois da medalha de ouro, está tendo a chance na seleção brasileira. Atacante nato, jogar ali na frente, no ataque do Brasil. Teve uma temporada passada jogando pelo futebol alemão, então é um jogador de muito recurso que pode ser, para nós, um jogador de destaque até titular da seleção brasileira no futuro. Tá, então, Matheus Cunha, 22 anos. Ótimo saber que temos um atacante jovem nesse nível. E para fechar, tá aí o Neymar, né? Nosso grande jogador, nosso grande craque de futebol da seleção brasileira. Neymar Júnior está aí, então, jogador do Paris Saint-Germain, que está indo para a sua terceira Copa do Mundo, buscando aí, então, quem sabe essa Copa, fazer melhor que as próximas Copas. Para mim, o Neymar é um dos melhores jogadores de futebol brasileiro, pode ser o melhor jogador de futebol mundial. Então, vamos torcer para que o Ney consiga desequilibrar na próxima Copa. E para fechar, o Tite está aí. O Tite que já passou por várias equipes do futebol brasileiro, um destaque pelo Corinthians, onde conquistou o Campeonato Mundial de Clubes, e está aí treinando na seleção brasileira com a experiência de uma Copa do Mundo já de 18, tem 70 anos de idade, e o Tite então está aí indo para a sua segunda Copa consecutiva, um trabalho muito bem feito, pelo menos os números deixam bem claro, e essa convocação aqui tem o nosso carimbo de que o Tite realmente convocou jogadores certos, no momento certo, e uma torcida para que ele possa ter sucesso junto com a sua comissão técnica da seleção brasileira. Bem, pessoal, então esse aqui era o vídeo que nós fizemos sobre essa convocação pontual que o Brasil fez. Trouxemos aí jogadores, expectativas bastante positivas, uma convocação que agradou muita gente. Então, esperamos que vocês fiquem conosco aqui no FIFA Nerd Esportes. Nosso canal sempre traz muita coisa de futebol, de cultura pop. Então, assine o canal aí, dê o like, fique com a gente, compartilhe e até a próxima.